Boa tarde, galerinha do quarto ano. Tudo bem? Preparados para mais uma semana de aula? Tenho certeza que sim. A nossa videoaula de hoje é sobre a correção das nossas atividades, da apostila e do caderno. Então, a tia Alessandra vai pedir que vocês peguem os dois materiais, mais a bolsinha de lápis, para que nós possamos fazer a correção e que vocês caprichem na letra, que a correção fique completa, para que no final todo mundo fique com as atividades ok. Lembrem-se que como a correção está sendo feita pelo vídeo, vocês podem dar pausa, olhar com calma, conferir, certo, pessoal? Então, nós vamos começar a nossa correção pela apostila. Lá na nossa apostila, nós temos um texto aí bem bacana falando sobre chuva de ideias. Desde o primeiro texto, nós temos visto aí a presença da água nos textos, que é o bem, né, mais precioso do planeta. Que nós já vimos em vários momentos que sem a água nós não podemos fazer nada, nem vivermos. Então, nós temos aqui ó, uma galerinha no colégio, olha que bacana, hein, pessoal? Que saudade, né, de estarmos na escola. E aí, essa galerinha aqui, ó, toda de uniforme, estão com cartazes na mão. E aqui o nosso texto vai falar sobre chuva de ideias. Chuva já está ligado a quê? A água. Esse texto ó, está lá na página 56. Então, nós temos aqui ó, algumas informações interessantes nesse texto que fala sobre o uso, né, da água da chuva. O que nós podemos fazer aí com essa água de forma que nós possamos aproveitar essa água aí para outras situações? Aí lá na página 57, nós vamos ver aí outras utilidades dessa água, o que pode ser feito, o que esses estudantes, né, tiveram de ideia, algumas perguntas que foram feitas, as respostas dadas a essas perguntas. É um texto bem bacana, com bastante informação, por isso que é interessante ler mais de uma vez, com atenção, para justamente na hora de responder as atividades ficar mais fácil para evidenciar, né, aquilo que nós precisamos. Olha que interessante, lá na página 58, o nosso gênero textual é uma reportagem, e aqui nós já sabemos sobre o que o texto fala. E aí a pergunta foi: a reportagem que você leu informa, porque os textos, né, desse gênero, eles trabalham com informações. Qual será a informação que o nosso texto apresentou? Escolas criaram uma campanha contra a poluição das águas ou que alunos de diferentes escolas fizeram para economizar água? Vamos ver a resposta? O que alunos de diferentes escolas fizeram para economizar água? Lembram que lá na primeira parte do texto nós tínhamos alguns alunos sentados numa escada com cartazes e na página seguinte, na 57, nós também vimos a presença de alunos. Então, olha que interessante. O texto já traz algumas informações ali que ficou fácil de identificar qual era a proposta do texto, ou seja, qual era a informação que nós estávamos vendo ali. Logo em seguida, dentro do texto apareceu a palavra cisternas. Vamos ver lá o que o texto trouxe de significado para cisternas? São reservatórios que servem para acumular água da chuva, ou seja, é um local onde nós vamos aí aproveitar essa água da chuva, depois utilizando para outras situações. Olha que bacana! E lá nós temos crianças do Colégio Santi, que também utilizaram algumas situações para economizar água. Vamos ver o que essas crianças fizeram? Encheram garrafas de PET com pedrinhas e as colocaram nas caixas de descarga das privadas da escola. Olha que interessante, para fazer o que isso? Economizar água. Nós já vimos em vários momentos que nós precisamos economizar esse bem tão precioso. Depois, lá no exercício 5, foi retirado um trecho que diz assim: a gente anota os gastos do colégio todos os dias e no final de cada mês faz um gráfico, explica a Ana Júlia Passini, 11 anos. Olha que interessante, nós já até vimos em outros exercícios
a conta de água, que traz exatamente informações sobre o custo, quanto que você gastou de água naquele mês, se você manteve, né, a média de consumo, se você gastou menos, se você gastou mais, quanto você vai pagar por isso. E aqui nós vimos a presença das aspas. Por que essas aspas foram utilizadas nesse trecho? Vamos ver? O trecho que está entre aspas indica a fala de quem? De um especialista em problemas ou de uma entrevistada? Fica fácil, olha aqui, ó, explica Ana Júlia. Então só pode ser a segunda alternativa. E essas aspas, galerinha, que estão sendo utilizadas aqui, elas representam a fala da Ana Júlia. Por isso que foram sinalizadas aqui com aspas. É um recurso que nós utilizamos nos textos quando nós queremos representar a fala de alguém. Então, ficou muito fácil também o exercício 5, letra A, para ser identificado. Lá na página 59, nós vamos saber agora em qual escola a Ana Júlia estuda. Muito fácil também, porque tudo nós vamos recorrer ao texto. Na escola, aprendendo a aprender. Lembrando que nome de colégio, de escola, escrito com letras maiúsculas. Quantos anos tem Ana Júlia? Nós também já tínhamos essa informação anteriormente. Quantos anos ela tem? 11 anos. Aquele número 11 que apareceu lá é exatamente a idade da nossa coleguinha, da Ana Júlia. Aí agora foi retirado um outro trecho da reportagem. Diz assim: nós agora temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes de o chuveiro esquentar. Usamos a descarga e para lavar o quintal. Conta. Outra forma de quê, pessoal? Economizar a água e reaproveitar essa água. De quem é a fala indicada entre aspas? Agora, neste trecho, não tem o nome, como nós vimos anteriormente, mas quem lê o texto com atenção sabe bem de quem é a fala. De Beatriz Vocem. Ou seja, isso foi tirado do texto e lá no texto tem a informação de quem fez, né, essa observação, como se é feito, né, a economia dessa água quando o chuveiro, antes de esquentar, o que nós podemos fazer? A quem se refere o pronome nós no início da fala dela? Ó, nós já estudamos o pronome nós. É um pronome de primeira pessoa do singular. É o plural de eu, ou seja, então é mais de uma pessoa que está falando. Vamos ver, então, de quem é esta fala? A Beatriz e a sua família. Ó, nós agora temos o hábito de guardar, ou seja, a Beatriz e todo mundo que mora na casa com ela, então, ou seja, a família toda. Olha que bacana, né? Se todas as famílias, né, pensassem nessas ideias legais de se economizar água, tenho certeza que não ia faltar água em lugar nenhum desse planeta. Basta as pessoas serem mais conscientes. Lembrem-se, tá, pessoal? Precisou? Pausa no vídeo, confira a sua resposta, verifique se todas as palavras estão escritas corretamente. Não esqueçam de letras maiúsculas, dos pontos finais, combinado? Depois, ainda lá na página 59, tem aqui, ó, um trecho que é muito bacana que vocês passem o marca-texto. Vocês já estão com a apostila aberta, pega o marca-texto lá, escolhe uma cor bem bonita e passa aqui, ó, nessa caixinha de texto, que é a explicação exatamente do que é uma reportagem. É um gênero textual que apresenta ao leitor informações mais detalhadas a respeito de um fato ou um assunto. Geralmente, os repórteres reproduzem a fala de outras pessoas que podem ser especialistas no assunto ou testemunhas da notícia, como nós já vimos o caso da Ana Júlia e da Beatriz. Quem são os autores da reportagem? Ou seja, quem escreveu esse texto? Júlia Barbon e Rafael Gomes. Essa informação também está lá no texto. Geralmente aparece no final dele. Onde e quando a reportagem foi publicada? Na Folhinha, entre parênteses, Folha de São Paulo, em 28 de fevereiro de 2015. Galerinha, atenção, a resposta tem que ser desta forma, completa, tá? Não pode ser só 28 de fevereiro de 2015 ou só na folhinha, não. Que aqui são duas perguntas. Onde
e quando. Onde é essa primeira parte aqui, ó, na folhinha Folha de São Paulo. Quando? 28 de fevereiro de 2015. Então, todas essas informações, elas são importantes para que vocês coloquem aí a resposta completa. Toda a reportagem, nós vamos ver que há um título, Chuva de 10, que estava bem grande lá na primeira folha, lembra? Qual a relação entre o título e o assunto da reportagem? Se eu já coloquei um título, o que eu vou escrever na reportagem tem que ter uma relação, tem que ter sentido. Vamos ver o que é. Chuva de ideias remete ao uso da água da chuva e as muitas ideias que as crianças tiveram para preservar a água. O título também faz referência à expressão inglesa brainstorm. Isso aqui não precisa se preocupar com essa última parte, não. Tá? Aqui eu estou colocando o gabarito que a apostila traz. O importante para mim é a primeira parte dessa resposta aqui, ó. Tia, eu escrevi de uma outra forma, mas tem o mesmo sentido da sua resposta. Joia, está correto também. O importante é que vocês coloquem as respostas de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Eu só não posso colocar outra coisa que não tem nada a ver com o texto. Tá? Então, o título, Chuva de Ideias, esse vocês não podem modificar. E aí vocês vão falar que esse título está trabalhando, então, com as ideias, né, que as crianças tiveram de várias escolas para preservar a água, economizar a água, não tem nenhum problema, combinado? O importante é que as respostas de vocês estejam corretas e completas. Ainda na página 59, na parte central da reportagem, digamos assim, no meio do texto, há uma área destinada a perguntas e respostas. As perguntas, elas vão aparecer, lembra que lá na página seguinte tinha umas gotinhas? E aí, as perguntas e as respostas estavam dentro dessas gotas. As perguntas estavam nas gotas com o azul mais forte ou com o azul mais claro? Lembrem-se que o azul está sendo utilizado porque nós estamos falando sobre água. Vamos ver qual é a resposta? Aparecem nas gotas com o azul mais forte. Ó, quem teve atenção aqui no exercício 12, reparem que nós temos as duas cores da gotinha aqui, ó. E aqui já ficava fácil saber qual é a pergunta e qual é a resposta. Vamos observar aqui, ó. Na minha casa tem uma cisterna que coleta a água da chuva. Posso tomar essa água? Olha o ponto de interrogação aqui, que representa a pergunta. Quem observou o 12, acertou o 11. E aí a cor mais clara diz assim, que é a resposta. Pode, mas ela possui substâncias tóxicas e deve antes passar por tratamentos, como fervura, filtragem e uso de cloro. Eu não posso tomar essa água aqui do jeitinho que eu peguei na cisterna, não. Eu tenho que prepará-la para depois consumir. Quem vocês acham que possivelmente fez essa pergunta? Vamos ver? Um dos alunos das escolas, ou uma das crianças. Ah, tia, eu coloquei uma das crianças. Ou um dos estudantes. Também não tem problema. Todas as respostas têm o mesmo sentido. Por que não pode ser um adulto? Porque lá no nosso texto, quem está trabalhando com as ideias são as crianças, são os alunos de algumas escolas. E quem provavelmente respondeu a pergunta? Os autores da reportagem, ou seja, alguém que é especialista no assunto. Qual assunto? Sobre o reaproveitamento da água, ok? Depois, há uma sessão de perguntas e respostas. E aí está pedindo para vocês identificarem um erro. Que erro foi esse? A primeira das perguntas está incompleta, ou seja, faltou alguma coisa aí nessa pergunta. Ajude os alunos a localizar o texto incompleto na primeira pergunta da sessão. Então, aqui ele perguntou que erro é esse. Então, a primeira das perguntas está incompleta. E aí você vai ajudar os alunos a localizar o texto incompleto na primeira pergunta da sessão. Então, tem que ter muita atenção. De que modo você poderia informar a folhinha a respeito disso? Vamos ver? Eu já sei que tem um erro. Agora, como que eu posso, então, contribuir para ajudar nessa informação? Vamos ver qual seria aqui a alternativa que nós poderíamos colocar?
por meio de uma carta do leitor. Carta do leitor é uma carta que nós podemos mandar para os jornais ou para as revistas. E lá eles vão ler, né, todas essas cartas e vão selecionar algumas para serem publicadas. Porque eles não podem, né, colocar todas, porque às vezes, dependendo do assunto, são muitas cartas. E também eles precisam verificar, né, se a carta está coerente, se ela foi bem escrita, se não há nenhuma pergunta que possa causar algum problema, constrangimento. Então, neste caso aqui, nós temos aquela carta que nós chamamos de carta de reclamação. E explique que os jornais sempre dispõem de um espaço aberto aos comentários e às reclamações dos leitores. Foi o que eu disse anteriormente. Tanto os jornais quanto as revistas, eles têm um espaço destinado para isso. Então, o que nós poderíamos fazer, então, para informar esse erro? Por meio de uma carta do leitor. Nós poderíamos trabalhar aqui com uma carta de reclamação e os jornais, eles já têm esse espaço aberto justamente para isso, para alguns comentários ou até mesmo as reclamações dos leitores. Aí no exercício 15, escreva um parágrafo informando o erro à folhinha. Lembre-se de apresentar, relatar o erro, dizer em que a reportagem, né, o caderno de ano, você o encontrou. Então, uma resposta pessoal, cada um de vocês elaborou a sua, tem que estar de acordo com o texto. E no 16, ele diz assim: releia a pergunta que está incompleta, que nós já sabemos onde ela está. Analisando a resposta dada a ela, qual seria uma possível continuação da pergunta? Escreva a seguir. Em fevereiro, choveu bastante em São Paulo. O problema da falta d'água, por exemplo, foi solucionado? Aí aqui uma sugestão. Cada um de vocês acrescentou o que estava faltando, lembrando que aquilo que você acrescentou à pergunta, para que ela ficasse completa, precisa ter sentido. Eu não posso escrever qualquer coisa aqui, combinado, pessoal? E aqui ao lado nós temos a resposta. Lembrando que as gotinhas de azul mais fortes são as perguntas e de azul mais claro são as nossas respostas. E lá na página 60, nós continuamos aí analisando o texto, chuva de ideias, e aqui diz assim, ó: a reportagem está dividida em uma parte principal, uma parte de perguntas e respostas e uma terceira parte, marcada pelo subtítulo: Estudantes enfrentam falta d'água em casa e na escola. Sobre o que trata o texto da terceira parte, que é essa daqui, ó, que os estudantes enfrentam essa falta d'água. Vamos ver? Sobre a falta de água na Escola Municipal Otávio Mangabeira e na casa dos alunos dessa escola. Tanto que, se nós observarmos aqui, o próprio subtítulo já traz essa informação. O que nós precisamos acrescentar é qual é a escola que está passando por esse problema, por isso o nome maiúsculo, e as crianças que estudam nessa escola, além de ter problema na escola com a falta d'água, eles também enfrentam isso nas casas. Olha que coisa horrível, pessoal. Ficar sem água no colégio, em casa, é muito difícil isso. Aí no exercício 18, nós temos duas fotografias. Na letra A, ele quer saber qual é a função de uma fotografia. As imagens ajudam o quê? A ilustrar o texto. Fica mais fácil também compreender a leitura e chama mais a atenção de quem está lendo. Então, reparem que nós já falamos isso em outros textos também. As imagens selecionadas, elas têm que estar ligadas ao tema do nosso texto. E ajudam, né, a deixar o texto mais claro, chama a atenção de quem está lendo. E aí ele pergunta: as duas fotografias apresentam legendas, mas somente uma delas é necessária para entender a foto. Qual delas e por quê? A legenda da segunda fotografia, porque ela indica o nome das pessoas da foto e explica o que mais há na imagem. Então, reparem aí que das duas fotos apresentadas, só uma delas que precisou de uma identificação, que foi a segunda fotografia, porque ali aparece, né, o nome das pessoas que estão na foto e explica, né, o que há mais na imagem. Combinado?
Precisou? Pausa no vídeo, confira a sua resposta, cheque a da tia Alessandra e depois vocês continuem fazendo a correção aí. Lembrem das letras maiúsculas nos inícios de frases, das pontuações, tá? Aquele certinho do lado. E lá no caderno de atividades da página 21, tenho certeza que todo mundo já pegou o caderno, já está aí com ele bacaninha aberto na página 21. Nós temos uma carta pessoal de reclamação que nós acabamos de ver no exercício lá da apostila, que uma forma que nós temos de mandar para o jornal uma reclamação, um comentário, é a carta do leitor. E aqui nós vamos ver uma carta pessoal de reclamação. Olha que outro problema que nós cansamos de ver nas ruas, né, galerinha? É o lixo. Então, ó, lixo nas ruas é o título da nossa matéria. E aqui vem trazendo várias informações, crianças e adolescentes que participam de um projeto desenvolvido na escola José Roque de Almeida. Aí fala o local que a escola fica, a cidade. Nós temos aí várias informações importantes no texto. Depois, continuamos vendo aí, né, qual é o problema que esse lixo causa nas ruas. E nós sabemos, né, que não é bacana isso, porque tem problema de doenças. Quando vem a chuva, carrega esse lixo para vários lugares, ou causa, né, entupimento nos bueiros, e aí, né, transborda. E é um caos quando isso acontece. Por isso que as pessoas precisam ter consciência de jogarem um lixo no lugar correto. A rua não foi feita para isso. E aí ele quer saber para que serve uma carta de reclamação. Prestando já atenção no nome, ó, carta de reclamação. É para que a pessoa, né, que está sendo prejudicada ou se sinta prejudicada pela qualidade do serviço prestado, que é o caso do nosso texto, ele possa ali, né, pedir uma solução para o problema, verificar, né, o que está acontecendo, colocar essa informação para alguém, né, que seja de direito, para que uma providência seja tomada. Então, aqui, ó, nós temos para que a pessoa que se sente prejudicada pela qualidade de um serviço ou produto possa expressar seu ponto de vista e solicitar uma solução para o problema apresentado. Lembrando, ó, que a carta é de reclamação, ok? Se você escreveu de uma outra forma, mas com o mesmo sentido, sua resposta também está, ó, ok. Depois, temos aqui qual é o assunto das cartas de reclamação. O que essas cartas apresentaram lá como assunto? O problema do lixo nas ruas. Inclusive, nós vimos que estava bem grande lá, ó, o título, lixo nas ruas. Então, esse é o problema apresentado na carta. Onde elas foram publicadas? No jornal Cruzeiro do Sul. Então, essas cartas foram todas destinadas ao jornal Cruzeiro do Sul. Essas cartas foram escritas por estudantes, jornalistas ou os representantes comunitários? Os estudantes. Inclusive, lá no início do texto fala nome falam de crianças, de adolescentes, falam de algumas escolas. Então, ó, fica bem atento quando estiver lendo um texto e vendo as informações que ele vai trazendo aí. Que aí, na hora de responder, fica mais fácil visualizar. E olha que interessante. As cartas publicadas no jornal são resultado de um projeto de cidadania organizado por uma escola. Reparem, pessoal, que nas 6 aparece a palavra escola, que já nos ajuda a responder as 5, ó, que são estudantes. Qual é o nome dessa escola? Escola Estadual José Roque de Almeida Rosa. Está lá no início do texto. Tudo com letra maiúscula, tá, pessoal? As escolas estaduais todas começam sempre assim, ó, escola estadual e logo depois o nome da escola. Mas o nome escola e estadual também precisam ser escritos com letra maiúscula. Depois, nós temos, então, mais algumas informações, que é onde essa escola está localizada, Vila Formosa, cidade Sorocaba, SP é o estado, São Paulo. E aqui, onde a nossa escola está localizada, eu tenho certeza que ninguém errou. Qual é o bairro, pessoal? Santana. Cidade, Cariacica. Sempre com letras maiúsculas. As cartas foram escritas por moradores do mesmo bairro?
Como você chegou a essa conclusão? Temos duas perguntas aqui. Não, o autor da primeira carta mora no bairro Atílio Silvano e o da segunda no bairro Cláudia Signorini Ribeiro. Nomes dos bairros também escritos com letras maiúsculas. Na sua opinião, quem deveria receber essas cartas? É uma resposta pessoal, mas nós já sabemos aí mais ou menos para quem nós devemos mandar uma carta como essa. Ao prefeito da cidade ou os órgãos responsáveis pela limpeza pública das cidades. Porque, né, o prefeito é a maior autoridade da cidade. Então, nós podemos mandar para ele ou para os órgãos, né, que são responsáveis pela limpeza dos lixos, né? E claro, né, pessoal, lembrando que a população também precisa contribuir. Não adianta ter uma prestação de serviços que tenta fazer tudo certinho e as pessoas não contribuem jogando lixo na rua. Aí também não é legal. E depois, aqui era fácil uma pesquisa, é uma resposta pessoal também, certo? Aí aqui, após a pesquisa, defina uma solução. Também são atividades aqui, deixa eu só voltar, são atividades aqui que eram apenas para vocês acompanharem a leitura, não era necessário nenhuma resposta. E aqui nós temos a coesão. Ligue o hiperônimo às imagens correspondentes. Planta, material reciclável, alimento e flor. Vamos ver? Planta, olha só que legal. Nós podemos ligar as três aqui, ó. Que são palavras que lembram o quê? Planta. Material reciclável. Olha aqui que nós temos. Dois tipos de material reciclável. Ou seja, essa palavra aqui vai trazer uma referência com as outras que estão aqui ao lado. Alimento. Olha só o que eu tenho aqui, o pão e o leite. Eu não poderia ligar a outra. E a palavra flor pode ser ligada aqui, ó, a flor, porque aqui é uma folha, tá? Então, por isso que planta pode ser flor, pode ser folha. Ó, nós temos um cacto aqui. Ah, eu adoro, acho lindo. E flor aqui só pode ser ligada a essa flor aqui. Olha que interessante. Tia, eu não usei cores diferentes. Algum problema? Sem problemas. Depois, se você quiser utilizar cores diferentes, não tem problema. Aqui foram utilizadas 4. Fica a seu critério. Exercício, ó. Mamão com açúcar. Completar a frase com as letras G e J. A letra G antes das vogais, E e I, representam o mesmo som da letra J. Escreva o nome das figuras representadas a seguir. Tenho certeza que todo mundo acertou tudo. Gato, fácil, né? Agenda, gelo, girafa, mágico e girassóis. Tia, eu escrevi girassol. Aí a tia vai pedir que vocês voltem e escrevam girassóis, ó, com acento, 2 S, porque nós temos 2. Certo, pessoal? Depois nós temos aqui, ó, pronomes demonstrativos. Fizemos uma live semana passada sobre esse assunto. Ó, pronomes de primeira pessoa, pronomes de segunda pessoa, de terceira pessoa. E nós temos aqui os substantivos, né, para usarmos os nossos pronomes. São respostas pessoais. Vocês vão escolher, ó, 3 pronomes desses todos e escolher substantivos aqui também para que vocês formassem frases com eles. E aqui no exercício 17, ligue as colunas de forma correta. Recapitulando pronomes demonstrativos. Esta, primeira pessoa, essa, segunda pessoa e aquela, terceira pessoa. Esta, usada pelo falante, porque o objeto está perto dele. Essa, segunda pessoa, o objeto está longe do falante, perto do ouvinte. E aquela, terceira pessoa, o objeto está longe do falante e longe do ouvinte. Essa mochila, a mochila está perto da pessoa que fala. Essa mochila está perto da pessoa com quem se fala, o nosso ouvinte. Aquela mochila está longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Quem marcou lá, né? Lembra que a tia pediu na live da semana passada para marcar o nosso quadro de pronomes? Tinha toda essa explicação. Quem fez isso, eu tenho certeza que não errou nada. E aqui
Nós temos mais uma reportagem falando de crianças que arrecadam 233 toneladas de material reciclável em 4 meses. O que é material reciclável, pessoal? É tudo aquilo que pode ser reaproveitado, reutilizado. E aqui no texto nós vamos ter várias informações. A reportagem que você leu conta como escolas criaram uma campanha de conscientização sobre a poluição das águas ou conta como as crianças arrecadaram toneladas de material reciclado? Poxa, não tem como errar, a informação já está no próprio título. É a segunda alternativa. Onde e quando a reportagem foi publicada? Na Folha de São Paulo, em 8 de agosto de 2002. Título: Crianças arrecadam 233 toneladas de material reciclável em 4 meses. O título sempre vem com letras maiores, em destaque, então fica fácil identificar. Para onde é enviado o lixo coletado? Para cooperativas, que são as responsáveis pelo recebimento, desse material e que depois vão fazer a reutilização do mesmo. A coleta foi realizada por crianças de quais cidades? Nós temos aqui 12 mil crianças de Bragança Paulista, Votorantim, São José dos Pinhais, que participaram do projeto Olimpíadas de Reciclagem Esquadrão Verde. É interessante e necessário, tá, que vocês coloquem o estado de onde essas cidades pertencem e o nome do projeto. Olha que bacana, Olimpíadas de Reciclagem Esquadrão Verde. Que bacana, né, pessoal? As crianças envolvidas aí num projeto para ajudar ao meio ambiente. Copie o trecho que aparece entre travessões. O trecho é o apelido das latas de lixo. O que explica esse trecho? Explica o que são papa-pilhas. Reescreva a frase em que se encontra esse trecho, substituindo os travessões por parênteses. Fácil, né? É só trocar um pelo outro. A ideia era chamar a atenção na escola e nas proximidades para os papa-pilhas, o apelido das latas de lixo, de forma que eles fossem mais usados. Tenho certeza também que ninguém errou. Muito fácil o exercício. E aqui, pessoal, a gente encerra a nossa correção. Caprichem, tenham uma ótima semana. Desejo a vocês ótimos estudos, uma semana cheia de aprendizados, cheia de coisa bacana. Tia Alessandra vai deixando um beijo para vocês e até a próxima aula, galerinha. Fiquem com Deus.